Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar de Crook and Sands, um conto que tá nessa coletânea aqui de contos estranhos do Bram Stoker. Isso mesmo, aquele Bram Stoker que escreveu Drácula, ele não escreveu só esse romance, ele tem também 2 novelas publicadas e essa seleção de contos. Então, eu queria falar um pouco sobre o conto como gênero literário. Eu acho que é um dos gêneros que nós lemos muito pouco hoje, mas foi um gênero muito popular no século XIX e no século XX também. A gente costuma definir esse gênero como uma história curta, né? Mas isso varia muito. Nós temos contos de 20 páginas, nós temos contos de 50 páginas, nós temos contos também de 1 página. Um dos contos mais geniais que eu já li na minha vida, do Júlio Cortázar, o autor argentino, que se chama Continuidade dos Parques. Em 3 ou 4 parágrafos, assim, ele vai explodir sua cabeça. É genial, genial mesmo. Então, ao invés de pensar um conto como uma narrativa curta, eu prefiro pensar nele como uma história que se centra em um acontecimento ou em uma ação. Isso não quer dizer que ele se passa em um só tempo ou em um só espaço, mas quer dizer que existe uma ação central que move a trama. E isso também significa que em um conto, cada parágrafo é essencial. E isso pra mim é o que constrói toda a magia do conto, porque às vezes a gente não percebe, mas cada linha que a gente lê de um conto faz toda a diferença do mundo. E às vezes o segredo para você chegar no final da narrativa e entender o que você acabou de ler é prestar atenção em cada palavra. A escolha de palavras num conto é muito importante. Porque em um conto, ao contrário de uma novela ou um romance, o autor não tem tempo para construir a situação. Essa é a ideia-chave, o autor não tem tempo. Em poucas linhas ele tem que dar conta de toda uma situação e tem que levar o leitor de um ponto a outro. Então, em Crook and Sands, que é o conto do qual eu vim falar hoje, a gente acompanha um comerciante inglês que vai passar as férias com a família, as férias de verão, né, numa casa na Escócia. E ele fica fascinado pela cultura local e antes deles irem, né, deles fazerem a viagem, ele encomenda um traje de Highlander, que seria uma figura heróica típica da Escócia. E chegando lá na Escócia, ele resolve que ele vai usar essa roupa o tempo todo. Não preciso nem dizer que a família dele, né, fica com vergonha. Primeiro eles riem muito da cara dele, depois eles ficam com vergonha de sair. E também os locais, mesmo os escoceses olham pra ele e falam: olha, esse cara é ridículo com essa fantasia. E é por isso que o nosso querido protagonista acaba passando muito tempo sozinho e ele vai fazer seus passeios solitários pela praia e tal, até que um dia ele vê a própria imagem, vestido igualzinho a ele, assim, parado em uma rocha do outro lado dele, né? Como se ele estivesse vendo seu reflexo, seu duplo. E essa é uma imagem que atormenta ele, porque ele acha que ele tá vendo uma assombração, ele não sabe o que é aquilo. Gente, esse conto, ele é uma montanha-russa de emoções. Porque primeiro ele é muito divertido, é muito engraçado você ver um homem crescido, todo pomposo, vestido de Highlander, e desfilando por aí como se isso fosse super normal. E se recusando a mudar de atitude porque ele é o quê? Teimoso e vaidoso. E ele está tão preso na própria cabeça que ele não percebe o que está acontecendo no entorno ou o que toda aquela situação pela qual ele está passando pode significar. Aí depois vem o terror dele ver a própria imagem refletida, né, uma imagem idêntica dele, a personificação das próprias vaidades. E por fim, a revelação final vem nas últimas linhas, em que a gente lê e fica: ah, isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido desde o começo, mas só agora eu percebi, só agora juntando todas as peças que eu consegui perceber o quanto isso faz sentido. Então, assim, um conto é como um quebra-cabeça mesmo, é essa a ideia, juntar as peças e pra mim essa é a parte mais maravilhosa. Então eu quis falar um pouco sobre um dos contos desse livro, né, que eu reli recentemente, e também aproveitei para falar um pouquinho sobre conto em geral, porque eu acho que é um gênero incrível, de leitura geralmente muito rápida, muito mais rápido do que um romance. Você não vai ficar uma semana ou um mês para ler um conto. Mas assim, é uma leitura que vale muito a pena, que traz muita reflexão. E eu acho que para quem não tem o hábito de ler, é muito importante para começar a ler. Porque são leituras rápidas e são leituras que fazem você pensar.
E quanto mais você lê contos, mais você começa a raciocinar rápido, sabe? Pegar as coisas mais rápido. Então é isso, por hoje é só. Tchau!